Shalom, shalom, graça e paz. Shabbat shalom, estou gravando esse vídeo no Shabbat. Hoje é um Shabbat muito especial, é o Shabbat Shirah, é o Shabbat da alegria. Todas as vezes que nós estudamos a 16ª porção da Torá, é a porção que trata da travessia do mar, da libertação do povo hebreu, o Shabbat dessa semana é considerado Shabbat Shirah, Shabbat da alegria. Nós celebramos a liberdade, a vitória do povo de Deus e a nossa oportunidade de libertação também através de Yeshua em todo o tempo, amém? Nós vamos estudar hoje a 16ª porção da Torá. Nós já estudamos na quarta-feira no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente estuda através do Google Meet, eu sempre falo isso, é um estudo muito profundo, cheio de detalhes, e eu tenho gravado um resumo da porção com algum ponto principal para postar, né, no nosso canal do YouTube, Rio da Palavra, e também no Instagram, no Facebook, nas nossas redes, para te motivar, para incentivar você a estudar mais a Palavra de Deus, a querer ir mais fundo. E nessa semana, a porção da Torá que nós estamos estudando é a 16ª porção, e o nome dela em hebraico é Bechalar. É uma palavrinha um pouquinho difícil, mas você vai entender o significado, né? Bechalar, que significa quando enviou. A palavra shalar, né? Ela significa quando enviou, ao enviar, enviou para fora, e se trata justamente da questão de quando o faraó deixa o povo ir, né? Quando o faraó fala com Moisés, pode ir com esse povo adorar o seu Deus aí no deserto, depois das 10 pragas, depois dos feitos poderosos de Deus ali no Egito, e aí ele permite a saída do povo. Essa palavra shalar, ela vem da mesma raiz da palavra shalia, que é enviado, apóstolo, né? Então, os apóstolos são aqueles que são enviados e aqueles que enviam, né? A fim de espalhar as boas novas, a fim de preparar a igreja. Então, essa palavra shalar, ela tem esse significado de enviar. Então, a paraxá é Bechalar, quando enviou. E ela começa assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Está lá em Êxodo 13:17. Esse é o primeiro versículo da porção dessa semana. A porção vai de Êxodo 13:17 até Êxodo 17:16. Então eu te incentivo a, depois que você assistir a esse vídeo, pegar sua Bíblia aí e ler esses capítulos todos. É pequenininho, mas você vai ver os grandes milagres, a continuação, né, dos grandes milagres do Senhor. Êxodo 13:17 até Êxodo 17:16. Então você vai ler depois. E aí o povo sai do Egito e eles poderiam chegar em Canaã, chegar na terra prometida num tempo de 11 dias, num tempo recorde, né? Num tempo muito rápido. Por quê? Entre o território que eles estavam no Egito e Canaã, tinha apenas 587 quilômetros. No entanto, eles passariam pelo território dos filisteus, e o Senhor não permite que isso aconteça, porque o Senhor tem um outro plano para eles. Se eles passassem por ali, algumas coisas poderiam acontecer, não era da vontade do Senhor. Uma delas é a guerra, porque provavelmente os filisteus os atacariam, né? Ia haver uma guerra e os hebreus não estavam preparados para a guerra. Eles ficaram ali no Egito por muitos anos, eles não eram treinados para a guerra, eles não tinham armamento de guerra, eles não tinham exército. Então, para protegê-los dessa e de outras coisas mais, que nós já falamos no estudo na quarta-feira, o Senhor fez com que eles descessem, né? No mapa que a gente mostrou, eu estou com ele aberto aqui na minha frente, eles pegaram outro caminho, um caminho muito mais longo, muito mais distante de Canaã. Mas era propósito do Senhor que eles não encurtassem a rota, que eles já não entrassem de cara na terra prometida.
o Senhor tinha planos para eles e planos também para tratar com os egípcios, com aqueles que escravizaram o povo durante tantos anos. Então o Senhor faz com que eles peguem uma outra rota e eles ficam andando por ali há dias e dá a impressão que eles estão perdidos, só que eles não estão, porque desde o dia que eles saem do Egito, acontecem 2 milagres, né? Mais um milagre, né? Mas 2 milagres impressionantes. Uma nuvem, o Senhor põe uma nuvem para os acompanhar e uma coluna de fogo. Durante o dia, a nuvem os guiava para onde eles tinham que ir. E à noite havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho por onde eles passavam. Então eles não estavam perdidos. E eu declaro isso sobre a sua vida. Você também não está perdido. Na sua frente vai a nuvem, que é o próprio Eterno. E a sua retaguarda tem a coluna de fogo para iluminar o seu caminho, que é o próprio Eterno, que é Yeshua HaMashiach. Então, o povo começa a andar seguindo a nuvem, e à noite a coluna de fogo também os protegia. E assim os egípcios pensam que eles estão perdidos. E aí o faraó fala, esse povo se perdeu, eles não sabem para onde estão indo, e nós vamos atacá-los, porque o faraó se arrepende de tê-los deixado sair. E aí o faraó manda o seu exército atrás deles, seus melhores homens, os seus capitães, todos aqueles preparados para a guerra, e vai também juntamente com eles numa perseguição ao povo de Deus. Só que o Senhor, com sua infinita sabedoria, os faz trilhar caminhos que dificultam a passagem dos egípcios, caminhos pedregosos, caminhos em que era difícil passar com carruagens e com carros. E o povo hebreu, eles estavam indo a pé, então para eles era mais fácil passar. E o Senhor também fazia um grande milagre. A nuvem, a coluna de fogo, aliás, né? A coluna de fogo, ela fazia luz para que os hebreus andassem, caminhassem, e fazia escuridão para que os egípcios não conseguissem alcançar os hebreus. Olha que interessante, né? Então eu queria falar sobre essa questão da rota, né? Do caminho. Eles poderiam chegar em Canaã muito mais rápido, né? Eles poderiam chegar em 11 dias em Canaã, porque eram 500 e poucos quilômetros caminhando a pé, dava para eles fazerem esse trajeto em 11 dias, mas não era propósito do Senhor, porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Então que a gente aprenda essa lição, que a gente venha a entender isso. Muitas vezes o Senhor nos leva a percorrer caminhos que são mais longos, parecem mais difíceis, a nossa caminhada fica cansativa, mas é porque Ele está tratando conosco, porque Ele quer nos treinar para algo muito maior lá na frente, porque Ele sabe que para passar por esse caminho curtinho e logo conquistar aquilo que nós desejamos, nós ainda não estamos preparados. Então existe todo um plano do Senhor na nossa vida e nós precisamos entender isso e aceitar. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, provavelmente ele não leva a lugar nenhum. Essa é uma frase de um autor chamado Frank Clark. Realmente, né, um caminho sem obstáculo é um caminho que não te leva a grandes conquistas. Sempre que vai haver grandes conquistas, terão muitos obstáculos. Então, se está tendo obstáculo aí na sua vida, pode ter certeza que grandes coisas estão por vir. E aí, o povo se depara com o mar. Eles andam, os egípcios estão, né, atrás deles numa grande perseguição e eles chegam na beirada de um mar. E aí, e agora, né? Não tem como voltar porque o Egito está logo ali atrás. E também não tem como prosseguir porque na nossa frente só tem água. E esse mar é o Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, porque na tradução, né, nas traduções aí das Bíblias, traduziram como Mar Vermelho, mas na verdade o nome original dele seria Mar de Juncos. E aí, nesse momento que eles se deparam com o mar, 4 grupos de pessoas se formam ali entre o povo que saiu do Egito, né? A gente sabe que ali não tinha só hebreus, saíram também outras nações junto com eles, inclusive egípcios. E aí eu queria falar com vocês hoje, né, sobre esses 4 grupos, a gente refletir. 4 grupos se formam e a sabedoria judaica, né, o Midrash, o conhecimento popular judaico, os escritos, né, que estão que existem, né, que estão além da Bíblia, né, outros escritos, a história nos conta
que 4 grupos se formaram no momento em que eles chegam ali e dão de cara com o mar. Não tem como prosseguir. Para trás tem Egito e Faraó vindo com tudo para poder atacá-los, né? E tentar levá-los de volta para a escravidão. E na frente tem aquele marzão que não tem como, né? O que eles iriam fazer? Então, o primeiro grupo são aquelas pessoas que estavam prontas para combater os egípcios e falaram com Moisés: a gente vai ficar aqui e vai guerrear. Deixa vir o Egito que a gente vai guerrear com eles. Então esse grupo aí era um pessoal assim que queria entrar na briga mesmo, né? Tava com coragem e pensou assim: desistir jamais, né? O segundo grupo, eles se desesperaram e falaram: a gente prefere se jogar no mar do que morrer pela mão dos egípcios. Então eles começaram a ficar desesperados e eles queriam se lançar no mar. O terceiro grupo são aqueles que queriam voltar e fugir para o deserto. Falam: não, nós vamos fugir deles para qualquer lugar. Aqui a gente não vai ficar, né? Porque a gente também não quer voltar para a escravidão, então a gente vai fazer uma tentativa. Nós vamos voltar aqui para outro caminho, vamos entrar deserto afora e vamos ver no que vai dar. E o quarto grupo foram aqueles murmuradores que começaram a reclamar com Moisés, dizendo para Moisés: por que você nos trouxe até aqui? Não havia túmulos suficientes para nos enterrar no Egito? A gente vai morrer mesmo. Era melhor a gente ter morrido lá. São os murmuradores. Então, assim, 4 grupos de pessoas aparecem nesse momento crucial em que eles estão prestes, né, a atravessar o mar, só que eles ainda não sabiam. E aí eu quero fazer uma reflexão com você: em que grupo você estaria se você estivesse lá, né? Em que grupo a gente está hoje, quando à nossa frente tem uma impossibilidade e atrás de nós tem outra? Quando a gente está cercado, em que grupo você está? Você está no grupo dos que estão prontos para guerrear, haja o que houver, no grupo dos corajosos? Você está no grupo dos que se desesperam e pensam: eu vou me atirar no mar, eu quero acabar com isso aqui agora, eu vou dar um fim, né? A gente tem visto acontecer tantos casos gravíssimos, né, de pessoas que desistem da vida. Será que esse grupo não seria essas mesmas pessoas lá atrás, né? Nesse tempo, essas pessoas que pensam em tirar a vida quando vem os problemas? O terceiro grupo é o grupo que queria fugir, é um grupo que pensou assim: a gente vai fugir, a gente não vai ficar aqui para enfrentar nem o problema e nem outro. Quantas vezes, né, a gente se depara com situações que a gente pensa: eu não quero enfrentar, eu quero fugir. Só que fugir não dá, né? Fugir não dá, a gente tem que ficar, porque o milagre vai acontecer. E o quarto grupo, que eu considero assim um dos piores, né? O pior de todos, que é o grupo dos murmuradores, aqueles que murmuram contra Deus, que ficam questionando o tempo todo, dizendo por que isso está acontecendo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, por que tanto sofrimento? E eles põem à prova o próprio Deus. Esse é o pior grupo, né? O grupo dos murmuradores. E a murmuração é um pecado gravíssimo. A murmuração é algo que desagrada o coração de Deus. Foi por causa da murmuração que esse povo hebreu passou 40 anos vagando pelo deserto, né? Rodando pelo deserto, para que Deus purificasse o coração deles, para que eles fossem gratos, para que eles soubessem contemplar os milagres do Senhor, esses grandes feitos que o Senhor estava fazendo. E aí Moisés começa a clamar ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Essa multidão está desesperada. E o Senhor fala: Moisés, diga ao povo que marche. Não tem que falar mais nada, né? Diga ao povo que marche. E aí, como marchar se aquele mar estava ali na frente deles? Marchar para onde? Mas no meio deles, no meio desse povo todo, né, e desses 4 grupos, levantou-se um homem muito corajoso. O nome dele é Nazon. Ele é filho de Aminadab e ele é da tribo de Judá. E a gente vai ver depois, no livro de Números, que ele é levantado como príncipe da tribo de Judá. Esse jovem, né, muito corajoso. Quando Moisés diz ao povo para marchar, Nazon, ele pula no mar, ele marcha, ele entra mar adentro e ele vai com água até quase se afogar, e nisso Moisés bate com o cajado no chão e o mar começa a se abrir. Mas ele teve fé, ele entrou antes do mar se abrir, ele obedeceu o comando de Moisés.
Quando Moisés falou para o povo marchar, ele realmente marchou. Ele foi com toda a coragem e ele entrou mar adentro, mesmo sem saber se o mar ia abrir. Ele teve coragem, porque ele sabia que o Senhor ia sustentar ele. Ele sabia que algo grandioso ia acontecer. O mesmo Deus que fez milagres e maravilhas, operou milagres e maravilhas no Egito há pouco tempo atrás, né? Com aquelas 10 pragas em que os hebreus não foram atingidos por nenhuma. Esse mesmo Deus era o Deus deles, era o Deus que estava ali. Então, Naasson, com toda a coragem, ele tem essa atitude, né? De ter fé, de confiar, porque a fé, irmãos, não é só acreditar. A fé é acreditar e obedecer. Muitos dizem, né, que tem fé. Ah, você tem fé? Eu tenho, eu acredito em Deus. Mas se você não obedece, não é fé. A emuná, que é a palavrinha fé no hebraico, o significado dela é justamente esse: crer e obedecer. Não basta crer, é necessário obedecer. Eles acreditavam que existia um Deus? Com certeza, mas era preciso obedecer. E esse jovem, muito corajoso, ele foi ali e executou, né, e colocou em prática a sua emuná, a sua fé. Ele creu e obedeceu. E o mar se abriu e os hebreus atravessaram em terra seca. 2 paredões de água se formaram, os hebreus atravessaram bem no meio e o exército do faraó veio atrás. E quando eles vieram atrás, eles também tentaram atravessar e eles entraram, né, mar adentro naquele caminho seco, só que os hebreus já estavam saindo lá do outro lado. E aí, quando o dia estava amanhecendo, o mar se fechou, engoliu todos os egípcios e os hebreus já estavam lá do outro lado, celebrando a liberdade, celebrando a travessia. E aí Moisés canta, então um cântico ao Senhor. Miriam, junto com as mulheres, dançam, né, ao som de tamborins, e eles celebram essa alegria da travessia, da liberdade, porque agora eles não estavam mais sob o domínio de Faraó, agora eles estavam livres para cumprir o propósito que Deus tinha com eles. Então, esse é um resumo básico, muito básico da Paraxá dessa semana, porque tem muito mais revelações dentro dessa palavra, e tem continuação também. Depois eles passam pelas águas de Mara, pelas águas de Elim, tem outras revelações, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. Na semana passada ficou bem grande, mas nessa semana eu estou tentando diminuir. Então essas são as lições básicas da Paraxá dessa semana, e eu queria que você refletisse nesse dia. Em que grupo você está? É no grupo daqueles que confiam e que têm fé e que obedecem aquilo que o Senhor está pedindo, aquilo que o Senhor está ordenando? Ou você é do grupo daqueles que desistem, que pensam em jogar tudo para o alto e que acham que a vida já não tem mais sentido? Que grupo você está, né? Eu oro ao Senhor para que você seja do grupo de Naasson, grupo dos corajosos, daqueles que creem e obedecem. Quero orar com você, profetizar essa palavra, liberar essa palavra sobre a sua vida e desejar que você tenha, se você estiver assistindo hoje no Shabat, que você tenha um Shabat Shirá, um Shabat de alegria, um Shabat de libertação. Quero dizer para você que a libertação, ela está à nossa disposição. O mar pode se abrir a qualquer momento para nós, porque o mesmo Deus que operou milagres lá no Egito, lá no deserto, lá em Canaã, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje, e Ele quer te abençoar, Ele quer abrir o mar da sua vida, Ele quer te libertar de você mesmo, Ele quer te libertar de situações que você tem passado, situações que tem te colocado numa condição de tristeza, de angústia. Ele quer te libertar. Pode acreditar que esse Deus, Ele é vivo e Ele opera milagres. Então clame, chame pelo nome dEle, porque Ele está pronto para te libertar. O nome dEle é Yeshua HaMashiach, é Jesus, o Messias, Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por mim e por você, e foi para nossa liberdade que Ele deu a vida dEle. Foi para nos libertar do pecado, para nos libertar da servidão. Ele agora está nos chamando para ter uma vida livre nele. Nós não somos mais escravos do medo, porque nós temos uma identidade, nós somos filhos. Amém? Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu libero essa palavra, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, sobre a vida, ó Deus, de cada um que almeja, Pai, a liberdade. Senhor, ouve a oração dos teus filhos, ouve a oração deles, Pai, e os liberta, Pai. Cada um tem um pedido a te fazer nesse dia, Pai. Cada um tem uma área da vida na qual precisa ser liberta. E eu creio, Pai, que Tu és o libertador de Israel, o libertador da nossa vida. Senhor, liberta-nos, ó Deus, das prisões deste mundo. Liberta-nos, ó Deus, daquilo que tem tirado a nossa paz, daquilo que tem nos escravizado, Senhor. Nós queremos ser livres, Pai, para viver contigo, para viver a liberdade que Yeshua tem para nós. Em nome de Yeshua, que cada um, Pai, que está assistindo nesse momento, experimente a liberdade do Senhor, a libertação. Senhor, abra o mar sobre essas vidas, abra o mar sobre essas casas e traz, ó Deus, para a liberdade os teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, os fortaleça, Pai, para que eles não se desesperem e para que eles entendam, Pai, que o Senhor é Deus de milagres, o Senhor tudo pode. Que eles possam abrir o coração e clamar a Ti, Pai, para que o Senhor venha com a libertação, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. O Senhor fará pelos Teus filhos, por todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Em nome de Yeshua, sejam livres em nome de Yeshua HaMashiach para todo sempre. Amém. Aleluia. Graça e paz e até semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.